mencionado, nós somos do SINDIP, né, que é o Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca ali de Itajaí e região, né, nossa entidade aí que tem mais de 40 anos, e tem entre seus associados mais de 40 indústrias e 450 embarcações de pesca, sendo que a metade delas são da modalidade de arrasto. Então, né, agradeço muito a oportunidade de a gente estar manifestando aqui a nossa preocupação sobre esse PL que veda aí, então, a pesca de arrasto, né, sem considerar, como foi mencionado aqui, todo o impacto socioeconômico que é gerado nessa atividade, né. No projeto ali, menciona alguns impactos ambientais que eu vou, na frente, esclarecer, mas em nenhum momento aborda os impactos socioeconômicos. Como mencionado pelo Josemar, né, do Ministério da Pesca, são mais de 5.000 embarcações, é a segunda maior frota do Brasil, né, a primeira é a pesca de emale, e a segunda, portanto, é a pesca de arrasto, né, que ficariam aí, teriam os pescadores suprimido o seu direito de trabalho, né, e dignidade aí, por conta dessa PL. Também, como já mencionado, a gente tem ali na região Sudeste-Sul o projeto de monitoramento, né, estatístico, então, somando os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, são mais de 37.000 toneladas de pescado provenientes aí da pesca de arrasto. Se a gente fazer um paralelo com o consumo per capita do Brasil de pescado, que gira ali em torno de 10,5 a 11, né, esse volume somente da região Sudeste-Sul seria suficiente para alimentar 3,5 milhões de pessoas, né? Então, para a gente ver a importância que tem essa atividade, tanto na questão de geração de renda e emprego, mas também do alimento e da segurança alimentar da nossa população, que cresce ano a ano, né? Então, de onde é que a gente vai repor toda essa quantidade de proteína que é mencionada aqui, proibindo uma atividade como essa? E aí eu trago um dado importante para a gente rebater também essa questão dos impactos ambientais, né? Que foi uma pesquisa publicada, inclusive, nesse ano, que é um artigo de revisão, ou seja, ele coletou todas as informações disponíveis, né, todos os artigos científicos disponíveis sobre os impactos da pesca de arrasto, e concluiu que, se bem gerida, a pesca de arrasto ela é sustentável e capaz de produzir alimentos com impacto ambiental muito menor do que qualquer outra proteína animal terrestre, né, como, por exemplo, o frango e o porco, que foi mencionado aqui pelo próprio deputado. Isso porque a gente não precisa modificar o solo, a gente, como mencionado, não precisa de herbicida, pesticida, não utiliza água potável, né? Então, realmente, é uma proteína saudável e que tem um menor impacto aí dentre todas as outras proteínas. E esse artigo, ele concluiu analisando ali principalmente 4 impactos ambientais que são mencionados aí sobre a pescaria de arrasto, né? A questão da sustentabilidade das espécies-alvo, o impacto no ecossistema bentônico, né? Ou seja, o fundo marinho, a questão da fauna acompanhante, o descarte e também as emissões de carbono, que já foi, inclusive, mencionado aqui antes. Sobre a sustentabilidade das espécies-alvo, né, esse artigo científico ele demonstrou que, nos últimos anos, elas têm aumentado. Então, né, a gente tem observado uma recuperação da abundância dessas espécies, principalmente com base na gestão pesqueira, né? Então, metade hoje das pescarias de fundo elas têm avaliação de estoque e são, inclusive, certificadas como sustentável pela MSC, que é o padrão internacional de sustentabilidade mais robusto, né? A gente tem mais de 80 pescarias de arrasto certificadas como sustentável. Então, como é que, né, o argumento ali que a gente tem dos impactos ambientais não se sustenta, uma vez que a gente tem, inclusive, pescarias de arrasto certificadas como sustentável no mundo todo. Outra questão que é mencionado do impacto do fundo marinho, né? Esse estudo demonstrou que menos de 10% só da fauna bentônica, né, ou seja, das espécies que compõem ali o fundo marinho, são afetadas aí pela pesca de arrasto. Isso porque, como já foi mencionado, se arrasta em fundo areno-alemoso, né, onde não tem questão de corais, por exemplo, e esse fundo ele é mais resiliente, né, então ele tem uma rápida regeneração. A questão da fauna acompanhante, né, o estudo também evidenciou uma tendência de redução da questão do descarte, né? Atualmente, o volume de descarte é menos da metade do que era na década de 80. Né? E isso, mais uma vez, em questão de gestão e pesquisa. Né? Então,
aqui eu trouxe algumas ilustrações de dispositivos, de tecnologias que se aplicam na rede de pesca, justamente para permitir o escape de organismos pequenos ou que não são de interesses comerciais, né? E, como mencionado aqui também, a gente teve no Brasil o projeto REBIC, né, que demonstrou ali a possibilidade de adotar esses instrumentos nas nossas redes de pesca e possibilitando a redução de até 30% do descarte, né? Então, a gente tem medidas aí eficazes de serem implementadas, de serem adotadas no Brasil e estão sendo executadas, né? E a gente precisa aprimorar isso. Por fim, aqui o último impacto que é mencionado, né, seria as emissões de carbono, mas, na verdade, o estudo concluiu que o pescado tem a menor pegada de carbono dentre todas as proteínas de origem animal, porque a gente não precisa modificar o solo, não tem ali os animais, né, que emitem o carbono, mas, no entanto, a gente vê muita campanha, né, midiática e negativa. Eu destaquei aqui uma reportagem do Estadão, dizendo que a pesca pode produzir tanto carbono quanto a viagem de avião. Só que essa afirmação ela foi contestada em outro artigo científico que demonstrou que não se sustenta, né? São falsas essas afirmações, mas a gente não vai ver uma outra matéria do Estadão rebatendo essa informação, né? Então, o que fica na cabeça, vamos dizer assim, de quem consome esse tipo de informação é que a pesca é danosa, mas a informação que rebate isso, ela não vai ser replicada e reverberada. Então, fica essa mancha, assim, vamos dizer, para a pesca, né? O que acaba, eu entendo, levando a projetos de lei como esse, né, por conta da desinformação. Então, para concluir, né, o caminho mais eficaz para a gente produzir alimentos de forma sustentável e minimizando os impactos é justamente a gente investir na gestão eficaz dos recursos pesqueiros e a proteção de ambientes sensíveis que já ocorre, né, como ambiente de áreas de coral, foi mencionado aqui, todo o arcabouço jurídico, né, que regulamenta a atividade de arrasto. Então, a gente precisa investir em ciência e gestão pesqueira. Então, e isso a gente entende, é uma bandeira que a gente tem levantado em todas as audiências públicas, que o Brasil tenha um Instituto Nacional de Pesca, a exemplo de todos os outros países aqui da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, eles têm, mas o Brasil, com 8,5 mil quilômetros de costa, não possui, né? Então, essa eu acredito que seja uma iniciativa que o Congresso Nacional poderia adotar como uma bandeira aí para que a gente possa avançar na sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Então, né, o PL em si ele não abordou todos os impactos socioeconômicos. As alegações dos impactos ambientais elas não se sustentam para justificar um projeto tão agressivo como esse, né, que é proibir uma atividade que é secular, que envolve mais de 130 mil pessoas, fora a cadeia produtiva como um todo, né? E entendemos aí que a alternativa mais eficaz seria justamente a criação desse Instituto de Pesca, para que a gente possa criar os mecanismos para tornar cada vez mais a atividade sustentável, garantindo emprego, renda e alimentação para a população. Então, por isso, nos manifestamos contrário a esse projeto de lei. E obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Luiz Machuca.